E aí a gente chega a este terceiro episódio, que, como eu falei, não vou fazer mistério e não vou querer dizer que a gente está falando aqui em primeira mão que é uma obra de arte. Muita gente está tratando dessa forma e agora a gente vai emprestar o nosso olhar também sobre como esse episódio nos tocou. Eu vou seguir na análise, na linha do que eu estava fazendo, no sentido de que, até comentei com o Fred também, presencialmente, antes que ele distorça aqui, na minha ausência, eu vou falar exatamente o que eu falei, e dizer que eu estava curioso para saber como os roteiristas, diretores da série, produtores, iam tratar da entrega da história dentro do que o jogo faz no gameplay. Porque é um jogo que ele vai entregar também partes importantes da história, do roteiro, dentro do gameplay. E o gameplay, para uma série, não é interessante, né? Mas ainda assim, eu acho que a série da HBO tem emprestado o gameplay na medida certa, dentro do que uma série se propõe. Quando, no episódio passado, por exemplo, a gente viu uma perseguição, né? Mais ação, né? Exato. Tem alguns momentos de ação que eles realmente trazem aquela sensação, aquela aflição que o jogo traz dentro do gameplay. E aí veio esse terceiro episódio e, assim, para mim, foi um espetáculo de você entregar outros elementos do universo de The Last of Us para toda a audiência, não só o cara que está assistindo só a série, como também para a galera que é fã, de fato, fã, mais fã do que eu sou, inclusive. Eu acho um jogo espetacular, mas não sou o super fã, né? Mas mesmo esse super fã, um cara como o Rodrigo, ele vai, nesse terceiro episódio, ter elementos que o jogo não entregou e que vão complementar a experiência que o jogo traz. Ele faz isso repaginando um personagem, né? Não é repaginando de fato, mas trazendo uma nova perspectiva sobre um personagem importante na linha, no roteiro do jogo, que é um personagem que mostra exatamente como Joel e Ellie vão conseguir um carro para fazer um deslocamento maior. Só que no jogo é muito mais rápido e no gameplay você não chega a conseguir desenvolver empatia, né, por Bill, né? Mas quando a série apresenta esse outro olhar, algo que não foi apresentado no jogo, porra, aí você entende cada centímetro que compõe ali a personalidade complexa desse cara, né? Um redneck, né? Um cara que em poucos segundos ali de tela é apresentado como um cara que, de certa forma, está num grupo que hoje a gente entende como alt-right nos Estados Unidos, tal, mas que há uma série de camadas e que a gente vai tendo acesso a elas cena após cena. Eu achei uma obra de arte espetacular, com inserções absolutamente perfeitas do momento da série e do que a gente precisa absorver deste episódio para o resto da série. De como vai falar sobre o universo que integra o Last of Us e vai trazer ali elementos importantes, decisivos para a gente entender a personalidade de Joel e de Ellie. Então, acho que é um episódio que preenche todos os requisitos para ganhar uma nota 10, assim, com louvor aqui da análise. Deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente prosseguir. A gente vai naquele quadro a quadro, como foi na semana passada, porque o Celso não estava, né? Se vocês quiserem, a gente pode ir. Eu preparei aqui o slide. Então pronto, eu acho que é melhor, né? Pra gente ir debatendo. Foi excelente, foi excelente. A ideia foi legal. Pronto. Então, a gente pode começar, né? E aí eu acho que fala, essa apresentação, eu acho que fala do luto, né? Assim, marca o luto. É que Celso fala a impressão dele do episódio, eu acho que era legal. Cada um dá uma breve análise, né?
Em vez de Pode comentar, eu queria, se alguém quiser... Vai, Cássio, comenta aí. Sobre o episódio, falando um pouco do que foi ontem, ele foi excepcional, esse episódio, e ele tem uma curiosidade que, se ele fosse um spin-off da série, ele funcionaria, porque ele faz os elementos de spin-off mesmo, ou seja, tem a história principal, Joe e Eric aparecem ali no fim para ligar com essa história paralela. Essa foi uma história paralela que de repente pode não fazer mais diferença nenhuma daqui para frente, como não faz no jogo, quando pega o carro, basicamente. Mas se fosse, tipo, tivesse 5 minutos para dizer como é que eles pegaram um carro, e de repente, um episódio especial sobre The Last of Us, aí você vai lembrar lá do começo, quando o Joe e ele pegou o carro, sabe como foi aquilo? Aí contasse esse episódio, funcionaria da mesma forma. É um episódio atemporal para a série. Se ele fosse transmitido depois da primeira temporada, talvez ele ainda fizesse sentido. Foi muito bom. E isso, ampliando essa visão, dentro de tanto o apocalipse zumbi sendo algo tão presente na cultura pop atualmente, com vários tipos de apocalipse zumbi, alguns zumbis nem tão mortos, na verdade, porque dentro dessa série não é uma figura morta, é uma figura infectada, mas assim, zumbi dentro da certa palavra, que é um humano que foi transformado em algo irracional desse tipo. Aí tem Extermínio, tem The Walking Dead, tem aquele Live the Lie, Live the Lie, acho que não é esse não. Live the Lie, acho que é outro. É esse mesmo, Will Smith. Não é com Não, eu sou a lenda. Eu sou a lenda. O do Denzel é pós-apocalipse, mas não tem ninguém contaminado, não. Eu acho que é o de Will Smith, que é Eu Sou a Lenda, eu sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. Esse eu acho que tem esse. Então, esse universo está bem. E ele também, assim como ele, é um cara que ele é imune, né? E ele pode ser a salvação, né? Isso. Então, Eu Sou a Lenda, eles são vampiros, se eu não me engano. Cada um tem essa lógica. O meu ponto era o seguinte, de que se esse episódio tem 1h14, fosse um filme, porque ele tem quase um tempo, a gente até debateu, não, pô, o primeiro episódio foi 1h20, foi só desse tamanho porque é a apresentação, mas nem o segundo foi lá, 50 e poucos minutos, a galera botou pra lascar desse terceiro. Esse terceiro, ele poderia ser um filme, porque você poderia ter apresentado, dentro desse universo aqui, onde a gente dá conta dessa história, tem um apocalipse zumbi. E falava rapidamente, são pessoas que se infectaram, gastava 5 minutos explicando isso e você aceitava. E a partir daquilo ali, você contar uma história de amor, uma história de reconstrução de vida, de visão de vida, dentro daquele cenário apocalíptico, você não precisa nem ter explicado tanto para saber por que eu citei esses outros trabalhos, esses outros filmes. Porque as pessoas estão habituadas. Não é, por exemplo, como foi a Noite dos Mortos-Vivos, lá de 68, quando o cara traz ali... Já existe a figura do zumbi, mas o cara traz ali de George Romero um conceito completamente novo e ele tem que apresentar todo aquele cenário e depois todo mundo sugou aquela ideia. Então, nesse caso, se isso fosse um filme, na minha opinião, funcionaria, seria um bom filme. Diz, é uma história que se passa dentro de um entre tantos apocalipses zumbis que já passaram no cinema. E isso é fantástico, porque a estética é de filme, a história ela é contada do início ao fim, muito bem contada, incrível. Meu irmão, veja só. Eu achei algumas cenas assim, tocante no sentido de amor, porque você entrar na história, quando você entra na história, e você está consciente de que aquelas pessoas, e vai passando tempo, aí começa em 2003, o cara está lá, depois vai para 2007, vai para 2013, aí pula 10 anos, vai para 2023. E você entrar na história, saber que aquelas pessoas estão sozinhas ali, vivendo sozinhas ali, dentro com tudo com o que não sobrou do mundo, mas no caso ele deu sorte que ele se preparou e tal. É foda, pô. E vários momentos foram emocionantes dentro desse episódio. Então, assim, Celso estava falando de uma das melhores coisas que já vi na televisão. Não sei se foi uma das melhores coisas, não, mas foi um episódio que termina. Quando termina o episódio, eu disse, porra, meu irmão, que história assim. Alto nível, né? Alto nível. E até sem precisar flertar com qualquer sadismo do tipo. Não que dentro do cinema isso acontece bastante. Porque poderia, no final, naquela cena da janela, ela vai entrando na janela, né? Tá vindo lá de fora, que o carro vai embora, né? Com o Joe e ele, a cena vai entrando na janela, aí de repente ela podia abrir, e de repente tá lá os dois ali, 2 corpos assim. Não precisava. Ela abria até um ponto, e você sabe que eles estão ali, mortos, mas até com a preocupação, com a janela estava aberta, não é porque o vento abriu. Era para que, quando outras pessoas entrassem na casa, para que não tivesse um problema. Então, assim, é um episódio excelente, do início ao fim, funcionaria como spin-off, funcionaria como filme,
E, porra, se funcionaria como spin-off, funciona como filme, quanto mais como episódio regular da série. Então, Cássio, eu até para complementar isso que tu mencionou, eu também acho que é um episódio tão bem amarrado, tão bem estruturado, que é exatamente isso. Talvez nem precisava ser The Last of Us, entendeu? Se você colocasse isso para, olha, vai passar o episódio de uma série aí. Você não sabia se era o primeiro episódio, se era o último episódio. É tipo ter uma série que é The Twilight Zone, né? Que são vários episódicos, né? Assim, vai mostrando uma situação de um determinado indivíduo, de um grupo e tal. E isso eu senti exatamente nesse episódio. Ele tem um arco tão bem definido e conta uma história tão bem definida ali, né? Porque ele mostra um contexto ali, um começo e um final, né? Dos dois personagens principais, e tem uma história no meio do que é que acontece com pessoas vivendo num cenário como esse, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa só para muito encaixada. O que você está dizendo, pegue qualquer cenário apocalíptico desse tipo, onde pessoas morrem, viram zumbis infectados, qualquer um deles, e bote essa história dentro. Funcionaria em qualquer cenário. Porque em todos esses cenários existem os humanos, existem aqueles que viram saqueadores, porque ele não tem mais nada e começa a roubar, ou por qualquer coisa. E ele tem essa proteção para essas pessoas e para os infectados, que geralmente já são mais lentos, um raciocínio, já são irracionais e tal. Então, se isso tivesse sido um episódio de Walking Dead, funcionaria. Se tivesse sido um episódio de Extermínio, talvez funcionasse. Extermínio, a galera é mais forte, né? Se tivesse o filme de Will Smith, talvez funcionasse. Porque o infectado era quase irrelevante para o que foi contado nesse episódio. Sim, esse episódio não era sobre esse mundo. É sobre como o mundo acabado tem duas pessoas se conhecendo. Aliás, e aí só para complementar, a gente sempre viu nos dois primeiros... A gente sempre viu, porque só saiu 2 episódios, né? O começo sempre sendo um flashback, né? De alguma coisa que aconteceu no passado. Já foi lá. E agora a gente teve um episódio do flashback, né? Que isso eu achei muito interessante também. Verdade. Como eles modificaram, né? Começa com o mais um flashback encontrando o presente, né? Assim, isso, ele vem até o presente. Né? Para explicar o presente, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu achei genial. E eu acho que vai concorrer a vários prêmios, viu? Muita gente falando que pode concorrer ao Emmy, né? Muita gente. Não, acho que vai concorrer ao quadro agora, Rodrigo, porque a gente vai desenvolvendo aí as análises, né? Vamos lá. Eu não fiz ainda não, Celso. Então pode falar. Porque como você tinha sugerido também a gente ir, aí eu imaginei que você fosse direto. Mas já que o caminho foi outro, né? Seguinte, achei que o episódio, ele finalmente traz algo diferente, né? Qual foi minha leitura dos 2 primeiros episódios? Nenhum deles me deixou com uma grande vontade de ver o seguinte. E nem acho que nenhum deles trouxe nada de diferente, nada de especial em narrativa, em nenhuma perspectiva de tipo, porra, que grande. Um segundinho, rapidinho. Mas eu queria dizer, é um grande projeto, uma coisa original, assim, a ponto de... Como foi Round 6, né? Que é uma série que mexeu muito com a internet e tal. Ruptura do ano passado e tal. E The Bear, né? O urso. E eu acho que... né, mas esse episódio serviu justamente para trazer esse público aí que é como o Fred, né? Que estava acompanhando a série, mas que ainda não tinha sido comprado pela ideia da série, né? Então, retornando, né? Então, assim, eu acho que os 2 primeiros episódios eles foram ok. Achei bons, gostei. Não achei 2 bons episódios, mas assim, sem nada pulsante, sem nada que dissesse, porra, que visão, porra, que sacada sensacional, né? Que grande... Nada. Dentro do roteiro básico de uma história pós-apocalipse, né? Com os destaques sendo aqueles 2 iniciozinhos. Tem um grande prólogo, o segundo tem um prólogo espetacular. Um bom prólogo. Quer dizer que não trouxe nada de novidade, é foda. Não achei não. Achei assim, bom, como eu falei. É o que faz ser bom. Mas eu não acho que seja sensacional. Inclusive, assim, aquela questão que acho que foi o Rodrigo que tocou do episódio passado, né, de que força um pouquinho a barra, aquela coisa deles estão interligados, né? Mas, enfim,
nesse novo episódio... Não, pô, isso não força a barra, não. Pô. Foi Gabriel que comentou, pô. Foi Gabriel. Isso é absolutamente natural. Isso é científico, inclusive. Certo, ok. Mas eu achei... Enfim, como eu já dei minha visão, eu achei que ela caminhava ali dentro de um nível absolutamente comum, normal, mas bom. Bom, gostando de ver, eu veria. Eu não fiquei, caralho, quero ver o terceiro agora. Mas veria, né? E tenho gostado da série. Esse terceiro episódio, ele muda a perspectiva. Não sei quem foi que falou, né? O quanto alguns detalhes da série remetem a Chernobyl, né? Que tem a mesma linhagem técnica, né? De produção, de diretor. É. E esse deu ainda mais essa sensação, porque abriu totalmente a perspectiva do singular, do sublime, do genial, né? Porque agora a gente teve uma outra perspectiva de uma visão, né, dessas sagas, dessas jornadas pós-apocalípticas. E Cássio trouxe muito bem. Caberia em qualquer dos filmes e séries que a gente já viu. É um outro lado que é interessante ser contado. De quem vive ali, né? Que não escondidinho, totalmente à margem, de quem cria na solidão e na... De quem não está querendo salvar a humanidade, né? Exatamente, só está querendo viver sua vida em paz, né? E aí, pô, constrói o personagem. Apesar de muito pouco tempo, afinal, é um episódio de uma série, consegue construir bem o personagem. Total. Né, o Bill. São dois personagens que eu acho que todo mundo vai terminar essa temporada lembrando desses dois personagens, mesmo que tenha sido um episódio apenas. E aí traz uma abordagem que já vem do jogo, né, de serem personagens, né, homossexuais, gays, né? Homossexuais, e assim, e aí dá um impacto, porque consegue ser muito sublime aí, né? Sim. Consegue ali para uma grande história de amor, pô. Espetacular. Muito bem contada, com momentos fortes, e aí o episódio ele vai além, e eu gostei muito dele ter chegado, por isso que quando o Minhoca falou, eu ressaltei. Ele chega ao presente. Tá? E deixa o presente num ponto ótimo, pô. Ele faz essa transição perfeita. E ele é tão bom que traz uma sensação ruim, assim. Você vai criticar o quê? Você queria ver mais. Então, assim, as acelerações do tempo incomodam. Porra, 10 anos, tá ligado? O diretor já deu uma entrevista. O diretor já deu entrevista hoje falando que o corte original tem 2 horas. Então, no futuro aí a gente pode ver alguma coisa. Porque mais. assim. Eles exploraram bem mais isso, né? Porque 10 anos, você, já passou. Você queria ver um pouco de como foi aqueles 10 anos, né? Isso. Mas assim, e Rodrigo, quando a gente for sendo assim, acho que o Rodrigo vai fazer umas abordagens que a gente conversou, por isso que eu não estou entrando, né, nessa coisa da pressa, né? Mas aí eu vou deixar quando vier o quadro a quadro, né, que o Rodrigo vai explicando bem direitinho. Deixa eu só fazer uma observação rápida, Fred, sobre a questão de estarem todos interligados, porque eu acho importante. Existe toda uma linha de estudos aí, desde meados da década de 90, que estuda o micélio e o papel do micélio na comunicação de várias espécies, não apenas de fungos, mas também de vegetais, de plantas, né? O micélio ele seria o equivalente às raízes dos fungos, como as raízes estão para as plantas, né? Só que o micélio é muito mais fino, e o micélio ele tem uma propriedade de fazer uma comunicação entre esses diferentes indivíduos como árvore. Ele vai fazer uma comunicação entre uma árvore e outra árvore e um arbusto, entre toda essa flora e a vegetação rasteira, e de forma a informar, por exemplo, a uma árvore que está a 15 metros de distância de outra que está sendo atacada por determinada praga, que está tendo esse ataque, para que a árvore possa produzir as substâncias que vão impedir ela de ser atacada. Então, o papel do micélio é de promover, quase como se fosse uma sinapse, dentro do subsolo. Então, é um papel fundamental, né, para o equilíbrio entre as espécies, de maneira geral, e está sendo
cada vez mais estudado. Por isso que eu achei muito interessante essa abordagem de apresentar os infectados como algo parte de um organismo só, como se eles estivessem fazendo parte de um só organismo que está tentando ali seguir em frente, seguir se proliferando. Então, achei que era importante trazer essa abordagem também. Acho bem legal esse campo e tenho bastante interesse, por isso que aproveitei para falar aqui. Mas vamos agora trazer, só para trazer um resuminho da minha opinião aqui desse episódio, para a gente passar o quadro a quadro aqui. É o que eu comentei com algumas pessoas logo depois de ver. A série conseguiu expandir a história de Bill, que é um personagem que existe no jogo e é homossexual, é citado no jogo isso, né? Mas não as pessoas não, a gente não consegue se aprofundar nessa história, né? E parecia que, na verdade, era uma história que Neil Druckmann, né, o criador do jogo, queria ter contado no jogo, mas que não funcionaria ali naquela dinâmica de um game, né, que precisa ter interação e tal, de tão bem desenvolvido e bem construído que foi a história dos dois, assim. É um episódio repleto de detalhes, eu separei alguns aqui, mas tem vários ainda que a gente só vai descobrir vendo o episódio outras vezes, e é uma história muito, muito linda, assim. Quando terminou o episódio, eu falei, caralho, eu até escrevi no Twitter, muita gente que é da comunidade gamer, né, foi assistir o episódio esperando zumbis, sangues e tal, e foi ali entregue uma história de amor, assim, como poucas que a gente já viu. Eu também fui bem surpreendido. Daqui a pouco a gente vai chegar numa parte que eu vou dizer assim, caramba, aqui eu pensava que era uma coisa, depois foi para outra. E o que é mais legal é que pra gente, como fã do jogo e que conhece a história e tal, a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, mas é o que eles estão fazendo o tempo todo na série, né? Eles estão adaptando. É uma nova mídia que precisa ser adaptada. Então, é muito legal esse sentimento de que você... Tu falou que Tess, ela não morre na mão do zumbi, né? Isso, exatamente. Ela morre ela leva um tiro, né? No jogo. Não, tipo, não são os zumbis que estão chegando, né? É a Fedra que está chegando. É a Fedra, isso. São do governo, os militares do governo autoritário que estão chegando e estão para pegar a Ellie, e aí ela ganha tempo como ela ganhou. É muito parecida a cena, assim. Detalhe, eu gostei muito mais do que fizeram na série do que fizeram no jogo. Muito e mais. Isso tá sendo recorrente para mim. Eu tô gostando bastante do que eles estão fazendo com a série. Porque é aquilo, né? É uma nova mídia, então você tem espaço para adaptar. Né, que lançaram, não foi 2013? Que lançaram o jogo? Foi. De lá para cá, certamente eles devem ter ouvido várias coisas e aí eles próprios, como os criadores, né? Ele como criador, no caso, ele pode ter pensado, cara, daria para ter feito isso, entendeu? Exatamente. E aí o jogo já estava lançado, entendeu? Então, certamente... E aí a série vem para isso, né? Ele deve ter pensado muito para fazer essa série, para fazer essas modificações. E é massa porque a gente vê vários elementos do jogo que estão ali, a gente vai citar alguns aqui. A série não foge do contexto do jogo, mas entrega pra gente uma história nova. A gente tá vendo a mesma história de outro ângulo, de uma forma mais ampla e tal, então isso é bem bacana. Acho que a gente pode começar aqui, só passar quadro por quadro. Você tinha comentado, né, que isso aqui representa o luto, né, dele, porque foi logo após a morte de Tess, ele tá ali empilhando algumas pedras, né, então você vê que esse filtro azul aí traz uma tristeza, né, uma coisa assim melancólica. Então é bem isso mesmo, é bem no comecinho do episódio essa cena, acho que é a primeira cena do episódio. Então ele não tava na Polônia, né? Parece, né? Parece. Logo depois a gente vem para aqui, né? Que já não tem um filtro, não tem nada. E é um momento muito legal. Aí eu achei muito legal uma interação aí que mostra a construção, a importante, fundamental, né? Fundamental, primordial, construção da personalidade de Ellie. E aí já mostra que Ellie, ela tem reações que são condizentes com esse novo mundo, né? E ela também tem noção do que ela precisa fazer e de como ela já começa a decifrar a personalidade de Joe. Então, ela assim que ela percebe a forma como ele está tratando ela meio ríspida, ela já joga real para ele. Ela dá chega para lá, não vem me culpar por essa merda, não. Ela morreu,
beleza, você tá triste e tal, mas você e ela que escolheram. Queriam bateria vocês e pronto. Tanto que ele toma um choque. Uma bateria de caminhão para fazer não sei que porra, e vocês aceitaram. Então, assuma suas picas. Não venha querer descontar em mim e vamos bola para frente. E mostra também um traço importante de Joel, que é ok. Sabe? Porque, isso assim, é importante também. Essa cena eu gostei muito porque, assim, Joel é um cara que parece saber muito das coisas, né? Assim, um cara muito doído com a vida, de tudo que passou. Calejado, né? E o fato dela ser muito objetiva e muito prática para entender, olha, é o seguinte, sei que você tá puto, você não quer tocar no assunto da tese, não quer falar sobre o assunto, mas não venha jogar a responsabilidade para mim. Isso. Porque se eu não tivesse aqui, você também estaria, talvez, perdendo ela para um outro... Em outro BO. Em outra situação, entendeu? Então, assim, vocês sabem o que é a vida, então não precisa ficar... É aquela coisa, ele próprio não queria que ela fosse... Ele imaginava, né? Que ela fosse querer falar sobre a morte da Tess como se fosse uma coisa para acalentar ele. E ele já queria ignorar. E eu acho que ele se assusta pelo fato dela ser muito objetiva e direta. Pragmática. Eu tô aqui para acalentar. Eu só estou dizendo que eu não tenho nada a ver com isso. Ela estava certa. Exatamente. 100%. Vamos lá, Rodrigo. Não, é a melhor momento dela, assim, enquanto assim, ela... Porque até então ela vinha meio mimadinha, né? Ela vinha meio mimadinha, né, tal. Mas aí eu acho que é o primeiro grande momento dela, né, assim. A sagacidade. Fred, eu não sei se ela era mimada. Eu acho que ela era, na verdade, inexperiente no mundo aí de fora. Sim, mas isso é um pouco ser mimada, né? Tipo... como ela foi infectada, mostra que ela é o oposto disso. E Tess fala isso pra ela. Fala, pô, você tem cunhão, velho. Mas ela não, veja só. Mas ela era birrentazinha, tudo era birrentinha. Eu quero isso, eu não vou dormir, vou acordar. Bem mimadinha, assim, né? Ela não tinha um senso, né? de lógica, como ela falou bem dessa questão. Acho que é isso que o Fred está querendo dizer, né? Foi ela muito bem. Como se fosse infantil, que ela é infantil, obviamente, né? Ela é uma pré-adolescente aí. Mas ela entendeu o contexto. Assim, ela já está sabendo ler Joel, assim, de uma certa maneira. Beleza, tu não quer entrar no assunto. Beleza, então só não joga a responsabilidade para mim. E foi dura, né? Relações ali até para ele começar a respeitar, entendeu? Isso, mas a reação dele eu achei bem interessante também, sabia? A forma não sei exatamente como falar, mas ele aceitou. Ele, tipo, beleza. Não, ele tomou um choque, pô. Ele ficou em choque, ele não esperava que ela falasse daquele jeito. Entendeu? Ele viu, ele deu razão ao argumento dela. Mas depois dá uma regra para ela nunca mais falar nesse assunto, né? Isso. Mas esse assunto não foi tocado. Ela não toca nesse assunto. Não, então, mas aí depois ele passa umas 3 regras para ela e uma delas é assim, nunca fala nesse assunto. Isso. E aí ela resume assim, você que manda. Ok. Entendi. Né? Tem essa cena exatamente igual no jogo. É bem parecido. Bem parecido não, é igual. Essa cena que ele coloca as regras. Tá, das 3 regras. Que já é no final do episódio, né? Entendi. Aí, seguindo aqui, é só um slidezinho de referência, né? Porque ela encontra um fliperama lá. Na série Mortal Kombat, né? Que eles mostram aí. E no jogo. É 1 ou 2? É um 2. Não sei mais. É o 2. É o 2? Não, é o 2 tem no meio. Não, o da série é 2. É porque o Rodrigo falou no Mortal Kombat, eu fiquei na dúvida se era Mortal Kombat 1 na série. O Rodrigo só falou 2. É o 2. Não, na série é o 2. Eu acho que no jogo é o 2. Eu tô perguntando no jogo. Não, no jogo não tem Mortal Kombat, não. No jogo é um jogo aleatório. É The Turning, alguma coisa assim. Então a referência com Mortal Kombat vem de onde? Da série. Não, é uma referência do fliperama aqui, pô. Na série, se eu não me engano, aparece... Sim. Tipo, no jogo não tem nada... Tipo, a série, a televisão escolheu botar Mortal Kombat 2, assim. Isso. A referência é o fliperama. A referência aqui é o jogo, é o fliperama. Okay. Isso. Eu tenho uma lembrança que aparece em outro momento, assim, não sei se é numa DLC, acho que Left Behind, que é a DLC que tem, ela joga Mortal Kombat, alguma coisa assim. Isso, e ela descreve a personagem, acho que ela fala de Milena, se eu não me engano. Milena. Exatamente. Eu acho que eu não estou lembrando exatamente agora. Ela come os ossos, Ela só no chat aí pode lembrar. Isso. Aqui. Então, Bruno Lindoso está dizendo que no remake do jogo é Mortal Kombat, que é distribuído pela HBO. Então é isso, eu joguei não joguei o remake, não. Não original. Pela HBO, verdade. Isso. Pronto. Vamos no próximo. Aproveitar aí para fazer uma mexer.
É um slide rapidinho também, só pra gente comentar dessa parte que ela desce ali, né, numa espécie de porão ali num buraco. Primeiro ela já tá teimando, né? Já não tá cumprindo aquilo que ele queria. Que é mais um pouco da construção da personalidade dela. É uma característica dela, é isso que eu tô dizendo. O shopping, exatamente. E essa descida dela aí, tudo isso. Ela, desde o episódio passado, ela tá pedindo uma arma e ele não quer entregar uma arma para ela. E ela vai pegar. E ela vai pegar, porque... você vê que ela toma um susto ali inicialmente, mas depois a curiosidade aflora, ela vai lá, faz um cortezinho, vê o fungo saindo ali do infectado. Então, assim, mata, né, é muito corajosa. E mata, exatamente. E mata depois. Né? É muito que eu corajosa. acho que também é uma forma de mostrar como a personagem dela pode resolver situações futuras que, assim, pro Joel, ela é uma garotinha que não vai fazer nada, que não pode ter arma, que ele só tem que protegê-la. Vai acontecer. Se for igual o jogo, vai acontecer. Vai acontecer aí, bastante. Spoiler aí do jogo. Nessa hora, eu fiquei na dúvida entre duas possibilidades. Se ela tava... tipo, se foi a first kill dela, tá ligado? De um zumbi... Ou se já foi ela mostrando que ela tem intimidade, que ela já fez isso antes, em outros momentos. Eu acho que é mais a segunda opção aí. Um pouco porque ela já tem alguma intimidade, né? Porque tu lembra na hora da porrada do primeiro episódio, que o Joe tá comendo lá o cara? E ela fica olhando assim, de um jeito muito estranho. Meio alegre, entendeu? Eu acho que ela já tem uma tarazinha na violência aí. Porque... Eu senti um pouco de sadismo nessa cena, pra falar a verdade, assim. Um quesinho de sadismo, assim. Aí eu entendi também como a forma como essa galera que vem depois, como eles enxergam os infectados, sabe? Não é pessoa. Para ela ali algo que é a grande ameaça do mundo dela, de tudo que ela conhece, sabe? Ela pergunta isso a Joel, inclusive, no segundo episódio, né? Se ele se sente culpado por ter matado os infectados, sabendo que eles eram pessoas e tal. É uma dúvida dela lá no segundo episódio que tem a ver com isso aí que tu falou. Aliás, uma coisa que também, aproveitando a questão da conversa, que eu acho que até aí nessa parte aí do avião, que antes deles observar o avião, ela faz de novo a pergunta, né? Sobre o lance do... Foi o macaco que mordeu? E aí fala assim, não, o negócio da farinha e tal, um açúcar e tal. E aí, o que tem a ver com o jogo, né? No jogo que era aquelas minhas perguntas. Né? E foi tudo que o Rodrigo trouxe aqui, né? A história da farinha. Da farinha. E aí ficou bem explicado agora. E acho que morreu nesse assunto que ele até fala mistura para panqueca. Ele é bem específico. Ele fala mistura para panqueca. Tem esse caso que tipo, mostra que ele não comeu nada, né? Naquele primeiro episódio. Ela rejeitou o biscoito, ele esqueceu a teoria que se confirmou. De panqueca, etc. Né? O bolo também ele não comprou. Isso. Aí mostra que... O que eu achei interessante dessa cena aí, dessa parte, é que a gente não teve o prólogo que aconteceu nos outros 2 episódios, que explica um pouco mais da série, e não teve Tess, que foi a professora dela no segundo episódio, né? Que foi quem mais explicou coisas sobre o vírus e a infecção e tal. E Joel, ele foi esse cara nesse episódio, essa parte que eles falam muito sobre... a infecção, e ela pergunta muita coisa de como era a vida antes, essa questão do avião, e aí você vê sempre a dualidade das duas personalidades ali, né? Joel é o cara turrão que fala, não, mas no avião a comida era muito cara e tal, e ela é encantada, né? Porque nunca teve a oportunidade de voar, né? Cara, e nunca vai ter aquela experiência, né, cara? Tu tava no céu. Mas eu estava falando, quando eu disse no começo, da imersão, de gostar da realidade. Em Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão, embora seja o mais fraco da franquia, mas lá no deserto, né, que virou um deserto, o mundo, né, que eles não moram no deserto, mas aquilo virou um deserto, tem um avião, até parece, só que em vez de ter essa grama aí, do jeito que está essa cena, em vez de ter essa grama, é areia. E as crianças que aparecem nesse filme e que são... O avião é muito anterior, aquela cena é muito anterior a todas elas têm uma certa adoração com aquilo. Então o filme tem toda essa, porra, como é que o negócio daquele voa? A gente até hoje olha, como é que um negócio desse tamanho voa? Imagina o cara tá olhando uma coisa que você nunca viu efetivamente voar. Como se fosse um dinossauro, né, cara? Pra gente. Ou se viu, exatamente, um dinossauro. Ou civil é algo inalcançável, que de repente pode até ter algum caça da Fedra por aí, mas que um civil não vai entrar, não faz mais parte da vida civil entrar no avião. Aí no final desse Mad Max, eles voam, mas eles voam num aviãozinho 14 muito bis. pequeno. Eu tô 14 ligado. Bis. Mas a reação é a mesma. Então, na hora que ela olha isso aí, e veja que isso aí prepara para a cena final, porque ela mostra encantamentos, porra, deve ser massa viajar um negócio desse.
porque ela tem esse encantamento no final quando ela vai andar de carro. Dentro do carro, é verdade. O avião que ela já fica olhando dessa forma, o próprio carro, que é uma coisa muito mais simples, ela consegue ter o próprio... Porra, aquilo não faz parte da minha vida. Ela tem 14 anos, isso se passando em 20 anos, ou seja, ela nasceu 6 anos com o mundo já colapsado. Não faz parte da vida dela. Exatamente. E aí eu acho que nessa cena que o mestre falou, né, do fim do carro, mostra mais uma vez isso aí, né? Ela, com encantamento, ele, isso aqui é uma merda de um Chevy, não sei o quê, mas vai nos levar mais rápido até lá. É um Lada, é um Fusca. E aí a gente chega nessa parte. Rapidinho, Rodrigo, rapidinho. Antes dessa transição que eles fizeram aí pro flashback, né? Eu fiquei com muito medo de que esse episódio 3 fosse muito parecido com o episódio 2, que seria coisa de ação demais. Eu falei, cara, talvez vai ficar meio desgastante. Eu queria muito que fosse uma coisa diferente. E quando, assim, teve o comecinho do flashback, eu falei, beleza, vai só mostrar isso e depois vai voltar para eles, e eles entrando numa casa, vai encontrar um clique, alguma coisa assim, e vai ser a mesma lógica do segundo episódio, com outros desafios, digamos assim. E eu achei muito acertado o fato que eles fizeram nesse... Por isso que eu achei genial esse episódio. Porque quando eles fazem essa transição aí para o passado... Essa transição é ótima. Porque essa transição, ela cumpre vários papéis numa mesma cena, economizando tempo de tela, né? Porque aí o que é que a gente vai ter? Aí a gente vai ter informação sobre como o mundo virou rapidamente, né? E Joel, ele até fala cronologicamente os dias, né? Foi numa terça, não sei o quê. Na quinta-feira, os negócios chegaram no supermercado. Na sexta-feira, não sei o quê. No sábado, assim, tantas horas depois, já estava... Ele fala, na sexta-feira começou a infecção e na segunda-feira já estava tudo acabado. Tudo aos caralho. E assim, nesse meio tempo ali, e aí já falando da transição, porque ele vai levar a gente para lá, que é o momento que a gente vai ser apresentado a Bill. Mostra que a humanidade já tinha perdido, e tinha perdido não só para os fungos. A humanidade tinha perdido para ela mesma. Essa galera aí é um monte de gente que não tinha sido infectada e simplesmente, em tese, não tinha lugar no mundo, o que é estúpido, né? Tem lugar, o que não falta agora é lugar no mundo, mas, em tese, a justificativa é que não tinha lugar para acomodar essas pessoas naquele momento. Então, mostra que a decisão dos seres humanos que estavam em uma posição de poder, no momento em que o mundo colapsou e a humanidade passou a enfrentar um risco absolutamente real de extermínio e de extinção, a galera resolveu fazer o quê? Matar outros seres humanos. Então, mostra que a humanidade, ela perde ali não só para o fungo, como perde para ela mesma e joga a gente para essa transição lá atrás, ele falando que, essa galera aí é a galera que simplesmente... Não, ele fala antes, né? Que ele fala assim, era melhor matar as pessoas porque, por exemplo, não ia se tornar zumbi, né? Não ia se tornar morto, infectado. Não vira zumbi. Exatamente, morto não vai, morto já está morto. E o legal da transição é olhar o detalhe da roupa, né, cara? Que é tipo assim, mostra as roupas, isso aí é mais forte para a gente entender que era uma mãe com uma criança e a atrocidade que foi, né, da Fedra para fazer aquela situação, né? Não, essa transição foi muito boa mesmo. E aí a gente chega em Bill, né? Bora Bill, a gente começa... Bora Bill. Em 2003, né? Ainda no começo da infecção. Eu achei muito boa essa parte Esqueceram de Mim, que eu achei rápido. Eu achei sensacional, velho. E foi rápido, mas assim, um rápido que faz a gente entender basicamente tudo de quem o cara é. A gente tem a bagagem, né? A gente tem a bagagem. A gente assistiu muito filme dos anos 80 e 90 para saber. Porque nos Estados Unidos é comum, né? Isso, né? Muito. Aquele cara que é mais noiado, paranoico mesmo, de que o mundo vai acabar. E você, velho, e tem a diferença, Minhoca, prática, certo? Porque a gente pensa nas pessoas. Pensa nas pessoas, claro. Mas para pensar. Beleza, vai que pronto. Agora eu sou um noiado. Onde é que eu vou comprar isso? O que é que eu vou atacar, certo? Depois que a cidade foi esvaziada para conseguir o que ele consegue. Nos Estados Unidos você consegue isso no bom preço, pô. No bom preço, o cara foi no bom preço e tinha tudo Walmart, isso aí. Né? Walmart. Estou fazendo Tô ligado, tô brincando. Só um parêntese, porque off-série, porque o Rodrigo falou Bora Bill, é só aquelas coisas do cotidiano que a gente conta, tá tendo uma construção do lado do meu prédio.
E do andar que eu moro, eu consigo escutar as conversas todos os dias durante a semana. Todos os dias. E, basicamente, todos os dias tem um operário que o cara conta 2 piadas. Todos os dias a mesma piada. Um é, eu ainda identifico, alguma figura chega, algum cara, é o Bora Bill, assim, ele faz, meu irmão, é só esse cara que faz. E a outra é a seguinte: ele imita Faustão toda vez que ele perde a ferramenta. Na aula. Ele perde, não sei o quê, aí o cara, essa aqui, ele errou! Não, todos os dias. Um amigo íntimo dos caras, pô. Basicamente, todos os dias. O cara vai assim, cada cara errou. Errou e Bora Bill. E esse Bora B quando chega. O Bora B é quando chega alguém depois dele. Ele chega e quando o cara chega, Bora Bill, chegou pro todo. Meu irmão, impressionante, velho. Robbie Reyes aqui. Fez paredes fechadas. No chat falou o termo, né? São os preppers nos Estados Unidos. Essa galera que é os paranoicos, né? Altamente sobrevivencialista, assim, é chamada por esse termo, assim, os caras que têm estoque em casa de munição. A turma é 22. Munição, totalmente. 22. É Trump aí. Eu tava assim durante a pandemia. Eu não tinha arma, não tinha nada, não. Mas lembra que eu falava o negócio do milho? Eu disse, estoquezinho de comida. A única coisa que faltava lá era teto solar. O resto dava para resolver. Teto solar que tu fala é energia solar, né? Eu falei, viajei. Não, desculpa. Teto solar o cara tinha um teto solar. Beleza, tá se acabando tudo, mas tem teto solar. Mas foi viagem. Tá se acabando. Aperta o botãozinho. Não, são as placas fotovoltaicas lá de captação de energia. Pronto, caramba. Fotovoltaica, a correção aí, em grande estilo. Era energia solar. Tirando isso, dava para passar alguns anos tranquilamente mesmo. Assim, tinha que passar no mercado, comprar muito papel higiênico, como ele mostrou. Aliás, quando tá nessa cena aí, na verdade, já passou o papel higiênico, já passou. Essa aí? Não, pô. Não. O papel higiênico. Ainda vai chegar lá. Ok. Então, já chegou. Já chegou. Ela já pegou até a arma aí, porque é naquela hora que ela mata o infectado. Não. Papel higiênico é no final. É no final. Tem aqui, jovem, tem um slidezinho aqui. Não vou falar. Eu quero falar. Essa cena, para mim, é uma das melhores cenas da história da televisão norte-americana. Rodrigo, cara. Eu achei massa essa cena, porque é rápida e resume exatamente assim o que o cara é. Eu achei do caralho essa cena. Exatamente, né? A noia dele. Não, é o que eu falei, logo quando eu fiz a análise. Consegue de forma muito rápida explicar ele para uma série. Exatamente. Bom, e aí a gente vai ter um ponto sobre isso lá na frente. Essa cena que a gente tá vendo aí agora, que é a cena do buraco, quando ele encontra Frank, é uma cena que eu vi alguns pontos de crítica, e eu acho que é onde vai caber alguma crítica ao episódio, que é como Bill teria se desarmado relativamente rápido em relação à presença de Frank, né? Um cara que é paranoico como ele era, em tese, não se desarmaria tão rápido. Aí tem as ponderações que você pode encontrar, mas aí já tinha 4 anos que ele não falava com nenhum ser humano, tal, nenhum de nós sabe como isso afeta a nossa personalidade, é capaz de afetar a nossa personalidade, e do ponto de vista de enredo, o negócio tem que andar. Né? Não dá para você segurar ainda, tipo, vamos agora. A Fred até comentou isso comigo, né? Eu acho que tu leu a mensagem que eu mandei para o Fred, porque eu falei exatamente isso. Pois não, mas eu citei exatamente isso. Eu citei você, eu disse, Rodrigo me falou. Não, mas você tinha falado do negócio mas enfim, é isso. É exatamente isso. No fim das contas. É uma das 2 críticas que eu tenho no episódio. Foi isso que eu disse, Celso, que o Rodrigo tinha 2 críticas ao episódio que eu concordava com as 2. Mais com essa do que com a segunda. A segunda eu mudei um pouquinho minha visão. Vai chegar lá. Eu também. Eu nunca enxerguei na segunda questão uma questão, como as pessoas estavam falando. Mas depois a gente chega lá. Aí, também entendo que fica rápido, mas eu fiz essas ponderações, né? São 4 anos depois, a gente não sabe como a personalidade do próprio Bill mudou ao longo desses 4 anos. Mas tem isso, esse é o encontro. É o primeiro encontro entre Frank e Bill, né? E você tem que ter um pouquinho também de suspensão da crença, né? De entender a realidade dali, exatamente como você falou. O cara tava há 4 anos sem falar com ninguém, sem interação, então faz sentido. Mas
Achei apressado. Concordei também, porque eles tinham um pouco mais de 1 hora para desenvolver uma história longa, né? Uma história extensa, de vários anos. Então, assim, tudo bem não perder tempo com essa parte aí. Talvez nas 2 horas extra tenha um pouquinho mais de... Porque, cativeiro. na lógica, ele deixaria Frank numa quarentenazinha. Total. Levando apesar dele ter feito o teste ali e ver que o cara não tá infectado, ele não sabia nada do cara. Não, mas a quarentena que eu digo é a quarentena de confiança. É uma quarentena de confiança. Mas assim, ó, eu acho que tem uma questão, como o Celso mencionou, né? Qual era o grande prazer de Bill, né? Era só ir cada vez mais se encastelando ali. E é legal, assim, porque tem uma questão muito simbólica até da cerca, que é o personagem de Bill, certo? Bill é um personagem totalmente fechado, totalmente... Se fosse para fazer uma simbologia... Na carta que ele deixa para Joe, ele fala, porra, eu odiava a humanidade, eu fiquei feliz quando o negócio estava se acabando. Não é isso. E aí você vê exatamente esse cara. E aí eu acho que ele é surpreendido, porque na hora que ele sabe que alguém caiu na armadilha, ele acha até que a pessoa pode estar morta. Ele até se assusta, ele tá chegando com a arma, e aí o Frank fala alguma coisa e ele tá indo para onde, não sei o que e tal. E aí ele até meio que tenta dizer, não, pode, vai, o caminho é para lá. E aí ele tenta convencer, e aí eu acho que é por uma frase dessa, você já entendeu que eu não sei mentir, né? E aí ele meio que cede pro cara entrar, pro Frank entrar para tomar o banho, para comer e tal. Vamos para a próxima tela. Podemos passar aqui? Já. E aí a gente vê né, uma refeição com os dois bem afastados, mas que também apresenta traços bem importantes de Bill, né? Na verdade já tinha apresentado, mas vamos usar essa cena aí para mostrar, que é a preocupação dele com os detalhes, né? Com comer bem, com colocar o guardanapo ali no colo, né? No momento em que ninguém está se preocupando muito com etiqueta. Harmonizar o vinho com a comida. Exato. Mas você já percebe ali os traços de que o cara já é um cara mais diferenciado, né? Não é um cara brutão, turrão assim da vida. É um cara que tem um requinte, né? Era exatamente isso que eu ia falar, que é aquela coisa que é uma crítica muito bem feita, na verdade. Esses caras que às vezes quer pagar de, né, a galera 22, como disse o Fred, quer pagar de uma imagem violenta, né, do homem, não sei o que e tudo mais, que internamente, que é como se fosse a casa dele, ele é o cara delicado, é o cara que faz a comida, é o cara que bota o vinho e tal. Então é quase como se fosse um cara enrustido para alguma coisa que ele não quer revelar o lado externo dele, entendeu? Que é o cara carrancudo, o cara mais bruto. E eu acho que durante o episódio vai mostrando isso, que é o Bill dentro de casa e o Bill fora de casa, entendeu? Que é um cara totalmente mais violento quando ele tá do lado mais externo. E detalhe, no jogo, é esse o Bill que a gente tem acesso. Esse Bill por isso que eu falei que não é um cara que você consegue desenvolver empatia, sabe? O jogo não oferece nada, nenhum elemento nesse aspecto, sabe? Você até acha legal a parte que ele aparece, porque tem a interação com Ellie ali, que é uma coisa que não acontece nesse episódio, né? Eles se xingam muito, eles brigam muito, então assim, é interessante ver, tem umas cenas de ação legais assim no episódio, que funcionam pro game, mas pra série eu acho que não seria tão interessante, foi muito melhor a forma como eles adaptaram aqui. E tem essa parte dessa refeição, né, que Celso falou, que você vê que eles estão opostos, assim, né, cada um sentado numa ponta da mesa, Bill ali pronto pra puxar a arma pra tirar no cara, isso. E assim, é muito diferente do que a gente vê no fim do episódio. Eu acho que é bem legal a ligação que eles fazem aqui desse jantar. A gente vai ver num slide mais lá na frente. Que é exatamente o oposto dele, né? Que é o cara, ele vai degustando o vinho, vai provando a comida, e ele gosta de ressaltar o quão é maravilhoso a comida, o quão é maravilhoso mas tem um pontozinho que eu queria comentar, que eu achei Frank um pouquinho aproveitador, velho. Obviamente, a história de amor foi muito bonita e eles se amaram de verdade e tal, mas no começo ali, eu acho que teve um pouquinho de sobrevivência, tá ligado? Total. Eu acho também, mas eu acho que... É porque eu comentei com isso. Eu comentei isso com algumas pessoas, né? A galera disse que não, mas tipo, eu achei ele um tanto quanto aproveitador, assim. Mas ele deixou claro isso na conversa antes de entrar na casa, também acho que ele deixou. Ele fala assim... Quando eles transaram, é muito curioso. Exatamente. Ele fala assim, eu não sei...
Eu não, mas eu não vou Eu não troco por comida, né? Ele falou. Comida, Eu não troco por comida, comida. no almoço. Mas ao pedir para ficar mais uns dias foi exatamente o que ele fez. Exatamente. Não, massa. Porque eu comentei com as tipo, pessoas que tiveram outra visão. Eu achei isso implícito, uma característica. E uma característica que eu acho normal. Velho, o cara, ele falou, eu saí de não sei onde, éramos 10, tô só eu caí numa porta de buraco, agora tô com um cara que cozinha bem pra caralho, que tem 200 mil armas dentro de casa. Uma casa super equipada. Bunker, energia, puta cara, bota pariu, vinho, caralho. toca piano. Ainda toca piano, canta Meu bem. amigo. E tá, sei não, essa parte do piano, inclusive, é muito bonita, assim. Se você presta atenção na letra da música, é como quase... É bonita. Se ele tivesse falando, assim, o que ele não pode falar, né? Pra ele, em palavras mesmo, ele canta, né? É bem bonito. Aliás, essa música eu vi que estourou, né, no Spotify, né? Acho que 2.900 escutados aí da turma. Aquela outra do Depeche Mode já tinha estourado, que é bem menos relevante pra série. Isso. É a tendência, né? Eu acho que toda música que aparecia... Ô, Rodrigo, tu é um cara sensível assim para as outras coisas ou só para esse jogo? Porra, obviamente eu sou, pô. Não, pô. Não, porra. Não aparenta, não. Não é com a mulher, não. Com a mulher dele ele pô. Vai lá. Olha aí, você pegando o estereótipo do Bill aí, porra, tá vendo? Bora, Bill. Mas aí a gente passa e é uma parte legal, né? Que a gente vê a interação de Joel e Tess com Frank e Bill. E um detalhe interessante dessa cena é que ela acontece em 2010, então a gente já tem a informação também de que eles dois se conhecem há pelo menos 13 anos. 13 anos. Isso. Mas, então, Rodrigo, é uma estrada. Assim, tu chegou a pular, tu pulou uma parte, dizia, um pouquinho antes dessa cena, né? Que essa aí é uma cena um pouquinho mais adiantada. Que eu achei muito também, um acerto muito grande. Eles dois discutindo, né? Os dois discutindo casa, uma bobagem, mas que eu tinha colocado, mas cortei, porque a relação entre eles. Porque para Frank, não é só estar os dois juntos, né? Tem que estar em harmonia, a casa e não sei o quê. Porque para ele, o amor representa, né? Para Frank, pelo menos eu entendi assim, como a beleza, né? Não à toa, a gente vai ver mais para frente a questão do morango e tudo mais. E é o cuidado. Na verdade, é o cuidado. A questão do cuidado, exatamente. Para Frank, o amor está no cuidado, não é a beleza. Deixar belo ali era a forma dele mostrar o cuidado. Mas o amor para ele está no cuidado, né? E perceba. Isso. Ele fala, inclusive, isso, né? Uma das frases que ele fala. Bill, para esse momento aí do jantar, por exemplo, quando ele tenta fazer uma amizade, para mim, eu acho que é a mesma coisa que essa coisa interna que Bill queria esconder. Esse lado dele, entendeu? Assim, meio que é o cara mais sensível. Porque ele, tipo assim, é como se tirasse ele do armário, né, de uma certa forma, e ele não quer. Não, eu não quero que tenha amigos, não quero que venham pessoas aqui. Eu quero só estar com você, ou seja, no lado mais íntimo dele, porque para ele é mais fácil. Por isso que eu acho que ele tinha essa raiva meio que geral da humanidade por conta disso. Essa cena é muito boa. Eu coloquei, mas tirei no corte final aqui. E mostra bem a relação... principalmente a semelhança, né, entre Joel e pode passar que é justamente isso que eu vou falar, entre Joel e Bill, né? E Bill, né? Como eles, velho, veja, eu não posso, você é muito parecido comigo e eu posso ser absolutamente franco com você. Você vai concordar comigo que eu não posso confiar em você. E Joel concorda. Tem uma conversa dele com a Pirraia que a Pirraia pergunta: eles são gente boa? Aí ele só fala: o Bill é. Ele não fala Frank. Ele fala Frank, Ele fala Frank, é? Eu acho que ele fala Frank. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele fala então beleza. Ele fala do Frank, talvez esse eu acho que ele fala porque Frank. Porque é um cara mais amor, né? Mais coração que e Bill tal. escreve para ele no final. Porque aí é que tá. Muita gente pode ter achado que isso era só digamos, né, um meio, né, um flashback apenas para contar a história dos dois, mas fala muito de Joe, cara, isso aí. Porque é exatamente um cara que é parecido com ele e o cara, e aí a gente vai ver durante todo o episódio, né, de tudo que ele estava preso e ele consegue se desvencilhar disso, em nome do amor que ele tinha por Frank. E no caso, o Joe ainda é um cara fechado, é um cara que não quer tocar no assunto, não quer falar da filha, não quer falar da Tess. Aliás, vocês souberam que a mulher que fazia a Tess faleceu no dia do episódio, né, velho? Foi mesmo? Não a atriz, no dia do episódio, a que fez eu não o sabia, jogo, não. A Tess fez a personagem do jogo. No jogo, para o jogo, né? A voz e tal. É porque Fred é Atari, pô. Fred, no jogo, existem pessoas reais que interpretam os personagens, tá ligado? Explicar pro cara que o cara é mais de idade, né?
Verdade. Aí Vamos lá. a atriz que fazia teste no jogo morreu. Não sei se Foi. foi no dia, não. Eu não tinha visto isso, não. Foi Minha no dia, foi no domingo mesmo. Foi no domingo mesmo. A do jogo, né? É. A do jogo, Não. a do jogo. Não é essa atriz aí que apareceu na imagem. Aqui do gol, o jogo. Ela estava com aqui no câncer chat. em 2020, se eu não me engano. E aí faleceu exatamente no dia do episódio. Rodrigo, Talvez fala por isso dela. a HBO não falou nada, né? Porque talvez eles pudessem fazer uma Annie homenagem. Worthing. Tem o nome Colocaram dela aqui. E aí, nessa cena também tem uma menção lá, aquele código, né, da música e a forma como eles se comunicam Sim. e tal, né? Anos 80, né? Isso. Não dá E merda. Vamos lá. o aviso Vamos sobre os saqueadores, né? Que é o Isso, que vem a The seguir aí no Raiders. episódio. É, Essa é uma das cenas mais bonitas do bonita episódio. demais essa Assim. cena. Eu acho que é a Muito cena boa. mais bonita do episódio, na verdade. Não É é engraçado, mais bonita, não, mas é uma boa cena. quando eles falam saqueadores, foi até ver Raiders. a tradução depois, porque não, saqueador era para ser Marauder. Raiders é um espécie. Funciona saqueadores, tanto que está na legenda. É porque o mas Raider ele espécie de vaga, né? corsário. Não, é de corsário, é uma coisa mais pro mar. Tanto é que o símbolozinho do Oakland Raiders é inclusive até de um pirata, né? Assim, é uma coisa mais de saqueadores do mar. Não sabia não. E se você colocar aí no Google tradução botar Marauder escreve dessa forma, a pronúncia não é exatamente assim, mas essa aí, e colocar Raider, você vai ver que um é corsário. A tradução de Raider é corsário. Da minha época E a de outra, Fallout, Marauder, que é saqueador. Raider já era um negócio para o saqueador mesmo. Não, mas não, veja só, eu tô dizendo que é. Só tô dizendo que mas ele é mais específico. É uma coisa mais. Enfim, funciona na série. Mas se ele tivesse falado Marauder, também Mas teria eu acho que Raider é mais popular. Eu acho que pode ter começado ali como corsário, mas eu acho que popularizou para o. Mas é porque é uma coisa mais. Tem uma coisa mais a ver com o invasor, né? O Raider, isso né? que eu tô dizendo. Acho que o Raider ele vaga, né? Como eu entendo, assim, mais ou menos. Então. Mas enfim. Aí a cena do morango, né? Que assim, linda a cena, né? Toda espetacular. A fotografia, o sol aqui do lado. Legal. É legal, é na hora que o Bill fala assim: você trocou isso aqui em que arma? Aí fala assim, uma pequena. Uma pequena, você não notou. Porra, o pé do morango já cresceu aqui. Há tem uns 3, 4 meses que esse negócio tá crescendo e tu tá aí dando vacilo. Que arma. E é massa, porque é bem natural, assim. Até a parte mesmo mais romântica deles, assim, é uma coisa bem natural, não é forçado, não é uma coisa que, sabe, que você sente apressada. Tem uma hora que vai ter ali a pegação, aí você, peraí, pô, no morango não. No morango não, pô, também, pelo amor de Deus. Deus. Também tem uma coisa importante para destacar dessa cena, porque aí é onde rola a inversão que Fred fala, né? Porque pouquinho antes da parada do morango, ele fala, desculpa, por quê? Por estar envelhecendo antes de você, sabe? Ele por estar te dando trabalho. Né? E aí tem o novo salto temporal e a gente vê que é o oposto, né? Eu acho que tem uma coisa que fica mais que choca mais do que isso, que é justamente o tiro, pô. Que ele leva o tiro e a cena seguinte é o cara na cadeira de rodas. Inicialmente eu achei que era Bill, pô, quando eu vi assim, aí depois que eu fui entender que era Frank. Acho que e aí é proposital, né? Acho que é proposital. Total. Tem a próxima slide ou foi antes disso aí? Não, foi depois. É depois, né? Essa cena é até rápido essa passagem, né? Isso. Por isso que eu trato elas como algo conectado e penso que a cadeira, Frank aparecer na cadeira de roda logo depois do tiro que Bill leva é proposital, é pra gente ter esse choque. Achar que é Bill, né? É perfeito. E por causa da maquiagem, eu não cheguei a perceber, né? E essa é a vida, de cara que era. Exato. É a vida. E é massa essa cena aqui, porque Bill fala uma frase bem legal que é: eu não tinha medo de morrer antes de conhecer você. Né? Bem. Rodrigo, eu tô de cara forte, contigo, assim. Rodrigo. Eu não vou mentir, não. Eu tô de cara contigo. Pelo amor de Deus, Fred. Pelo amor de Deus. Tu pode comentar depois com a gente outros filmes, outras séries, coisas assim, porque... toda a sensibilidade aí, né? E a minha segunda crítica. Minha segunda crítica ao episódio, que o Celso já disse que não concorda tanto, mas, assim... Rapidinho, Rodrigo. Michel Xavier pergunta, ele fica doente de quê? Parece uma doença degenerativa, né? Pode ser câncer. Eu pensei que era câncer no começo, mas depois eu não tive tanta certeza. Mas, na verdade, não importa. Eu fiquei achando que era ele fala, velho, veja,
Essa parada não tinha cura antes, pô. Parkinson também é uma doença que não é regenerativa. Né? Mas não é como o Rodrigo Rabelo falou aqui, não é mencionado. Horas tivesse, né? No corte de 2 horas até tivesse, mas... Mas a forma como que mostra a perna dele ali, logo que mostra a cadeira de roda, eu achei que é uma coisa mais de... Você vai perdendo movimento. Um perfil de doença degenerativa. Sim. Pode depender remédio também, depende do remédio, ele não consegue. Né? Ele não consegue abrir. Você vê que ele tem espasmos, né? E a parte mais importante é que ele não consegue mais pintar a Bill, né? Que era quem ele mais retratava lá nos quadros e tal. Tem uma parte, a gente vai chegar. Pode ter todos esses sintomas aí. Por isso que eu tô dizendo que não importa, sabe? Ele trata ali de questões que qual é a questão? É limitante. Ele não pode ser quem vai incapacitar o cara. Absolutamente dependente e não tem cura. Pronto, é isso que importa dessa história. E aí, Rodrigo, você estava falando da sua crítica a essa cena. Ensina aí a galera lá da HBO a fazer, vai. Não. Aqui é só as 2 críticas negativas que eu tenho, né? Que é aquela primeira sobre a baixa de guarda muito rápida e essa daqui que, poxa, Bill parecia ser um cara... Durante todo o episódio ele foi construído como um cara muito preparado, um cara que, enfim, tinha muita munição. Ele não tinha preparo militar, mas ele era um cara que entendia das coisas. E assim, ele vai trocar tiro com a galera que tenta invadir a casa dele lá. Aquela troca de no tiro meio da rua, americana. Não dá tiro e pior, ele tava com um rifle atirando no meio da rua. Ele podia muito bem ter ficado de sniper em algum lugar para atirar e tal. Assim, eu achei um pouco forçado essa parte, assim, porque tinha que ter o drama, né? Tinha que ter um pouquinho de ação também. Então, assim, eu achei forçado. Você tá no meio do tiroteio, você dá as costas para conversar. Aí porque o cara chama, Frank chama ele, né? Aí ele olha, ele toma o tiro. Mas Deus ele tava, Frank chamando ou não, ele estava muito exposto, sem necessidade. Ele estava no meio da rua, pô. No meio da rua, tava todo mundo lá. E o pior, depois, ele mesmo fala pra Frank que a cerca daria conta dos caras. E foi basicamente o que aconteceu. Os caras se fuderam todos na cerca ali, alguns já estavam dentro, mas a grande maioria foi pego pelo lança-chama ali. Enfim, foi uma coisa desnecessária, sabe? Rodrigo, tá ali no meio da rua. Eu vi, assim, eu fiz essa leitura, né, rápida, mas a forma como eu interpretei eu não acho que foi uma forma errada de contar a história. Não acho que foi um acidente aquilo ali. Eu acho que foi proposital. E é por isso que eu estou dizendo. Eu vejo, desde aquela cena lá do Morango, que ele sai correndo, acontece várias coisas ali rápido, que é para a gente ter essa sensação da evolução da relação deles. A gente vai ter várias informações essenciais sobre a forma como eles se relacionam, até a gente ter aquele susto de caralho, quem tá de cadeira de roda é Frank, 10 anos depois. E essa cena dele, do Morango, ter sido logo antes, que ele fala aquela frase que você falou, né, de como ele via a vida antes, tal, etc. E logo depois, ser esse tiroteio, onde esse personagem que foi apresentado para a gente propositalmente como um cara que é extremamente preparado, como um cara que planejou tudo. E quando o episódio mostra para a gente o oposto daquilo, eu não acho que é um erro. Eu não acho que é uma falha, eu acho que é de propósito. O cara tá dizendo, esse cara que a vida toda se preparou, agora que ele tem algo a perder, na hora H, o desespero bate, né? E o cara... Ele vai seguir. Ele vai endoidar ali, vou tentar proteger Frank a todo custo e vou pro meio da rua trocar tiro com os caras. É uma análise, obviamente, quando ele leva o de forma tiro, racional. Quando ele leva o tiro, ele fala, ligue pra Joel, ele vai cuidar de você. A única coisa que ele não tá preocupado em morrer, ele não tá preocupado em estar sangrando em cima da mesa, ele não tá preocupado em a galera estar explodindo e pegando fogo na cerca dele, ele tá preocupado em arrumar uma forma de Frank se proteger. Então eu entendi essa cena como algo proposital para mostrar que a partir da chegada de Frank, desse novo amor, da vivência dessa relação, Bill mudou essencialmente. A principal característica dele, que era assistir a galera cair nas armadilhas dele pela televisão, foi pro caralho a partir do momento que ele tá apaixonado e se aqueles caras entrarem, podem matar o cara que ele ama. Então acho que aquilo tudo ali foi para mostrar... Muito boa a tua análise. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas tem além, Celso. Eu acho que tem além na conversa que Joe tem com ele antes. Porque ele fala o seguinte,
a gente é autossuficiente aqui, a gente não precisa de nada. Contra Aí Joel dá logo na cara dele assim, ó, essa sua cerquinha aí só vai durar 1 ano aí. Se quiser, a gente pode negociar, eu trago para você. Mas aí o Tess já negociou. Eu sei, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, parece, e é por isso que você falou assim, Bill é um cara muito preparado, mas não é. Nessa conversa que eu tenho com o Joe joga na cara dele, meu amigo, você não é autossuficiente. A galera vai tem equipamento, mas ele não é um cara com preparo militar. Ele não é um cara imbatível, entendeu? Mas essa cerca aí já é a cerca 2.0. Essa cerca já é a cerca 2.0. Essa cerca é a cerca que segura. Sei, mas aí é que tá. Ele não é infalível. Ali não é um forte a ponto. Tanto é que aí pode ser, juntando com o que você mencionou. Ele percebeu que se ele não tivesse ali naquela posição de tiro, talvez. E aí não daria tempo dele sozinho preparar uma barricada, ficar de sniper, porque talvez. E é que tá. A cena ela não é muito clara. A gente não sabe quantos caras estavam tentando entrar ali, entendeu? E aí talvez a melhor alternativa era um bocado, seria ali mesmo, né, na rua mesmo, atirando para tentar atirar. Foi boa a tua análise, Celso. Me fizesse agora ter só uma crítica do episódio. Foi boa. Então que bom, porque aí a gente fica no mesmo lugar. Porque eu também, aquela crítica lá eu entendo. Eu acho que o argumento é, a série tem que andar. Mas eu entendo, sabe? Agora, essa segunda não. Essa segunda, a minha análise na hora foi, porra, eu entendi agora. Bill mudou. Bill não é mais o cara que vai ficar comendo e vendo pela televisão a galera explodir nas armadilhas dele. Agora ele tá com cagaço de perder o amor da vida dele. Agora ele tem motivo para ter medo da morte. Como eu falei, o Rodrigo, quando me falou, eu tinha comprado a versão dele, mas depois mudei. Porém, é poética, é mais poética do que total. Precisa, totalmente poética. Do que prática, do que real, objetivo. Mas por isso que eu estou dizendo, é para passar essa ideia, para dar essa informação. É aquela situação que a gente falou no episódio passado, lembra, Fred? Que a gente falou no episódio passado, que é a cena da Tess. Pô, tá com a granada aí, velho? Tira a granada e joga que explode tudo. Tentando acender o isqueiro. Lá, isqueiro, até ela conseguir. Mas foi boa essa relação, Minhoca. É exatamente isso daí. Para ser mais poético. E o beijo, né? Que do episódio passado, que teoricamente é só para simbolizar ela se tornando um deles, assim como é o fato, no caso aí, de Frank ser o cara que cuida, que aí tem a virada, né? A gente acha que vai ser Bill, que vai estar na cadeira de rodas, quando na verdade... Isso. E aí é o momento que muda, né? Que antes era o Frank que era o cuidadoso, né? Que tinha que olhar todos os detalhes, e aí muda a situação. Bill passa a ser essa pessoa cuidadosa para cuidar dele, né? Do Frank. E aí essa cena é bem interessante, porque a gente vê que ele tá tentando pintar Bill, né? E a gente vê de um lado que ele consegue retratar, assim, que foi rápido, né? Mesmo. Que foi rápido, né? Exatamente, que é do lado... No meio de um quadro, ele perdeu a... E do lado direito, ele já perde a possibilidade... exatamente, a capacidade de pintar. E, enfim, é um dos motivos que leva ele a tomar aquela decisão, né? De pedir para morrer. Vocês e aí fariam? Aqui é outro frame que mostra exatamente essa relação, Celso. Como ele consegue pintar. Aqui a gente vê que o lado direito está totalmente borrado e aqui a gente vê o lado direito perfeito, né? Completamente rico em detalhes aqui. É bem interessante essa parte. Fala aí, Fred. É um Celso Shigami esse rapaz aí. A proposta duríssima que Frank fez, vocês na condição de Bill fariam? Vamos chegar lá? Acho que dá para a gente passar para fazer essa pergunta. Acho uma ótima pergunta para a gente fazer ali. A gente já pode discutir nesse slide aqui. Eu não separei daquela parte da conversa. Se vendessem a camisa desse rosto, metade desenhado, metade... Tu compraria? Não. Aí é foda. Porra, tu não compraria. Eu achei linda a imagem, velho. Eu compraria. Pra mim, é uma referência muito pequena, assim, do game. Tem que ser o herói com a arma da menina. Não, pô. Não, o morango. Pronto, se fosse o morango, os dois morangos assim, tu comprava? Assim. O morango fazia mais sentido. É porque o morango com aquela frase que falou, Rodrigo. Rodrigo gostou desse episódio, mas não quer mais outro. Depois que eu conheci você, eu tive medo. É isso, a frase? Com a frase, né? O morango com a frase. Pronto, o morango com a frase tu comprava. Morango com a frase eu comprava, pô. Eu compraria essa camisa pra se fuder. E aí chega na parte, né? Aqui é bem... É já depois que eles têm aquela então conversa. Pronto, então bora... A gente já pode discutir aqui. Pergunta, Fred. Se a proposta que Frank fez fosse feita para vocês, sim ou não?
Ou até se sim, faria 100% o que ele pediu, se faria o que Bill fez, né, que é o pacote completo, ou se deixaria... Vamos lá, vamos separar, né? Porque assim, não teria filho nesse cenário. Não, é exatamente o cenário dele. O filho é totalmente diferente, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Porque Claro. é algo absolutamente determinante, mas tem algo muito importante ali do que Bill fala, que eu acho que é bem relevante para essa análise, para essa pergunta. Ele fala: eu estou satisfeito. Eu estou velho, eu vivi demais e eu estou satisfeito de viver. E aí dali para frente é só bronca, né? Oi? Dali para frente ia ser só bronca. É só bronca. Né? É só bronca e é só bronca sozinho, né? Depois dele perder a única coisa que deu sentido ali para ele no mundo, porque como ele fala, o propósito da vida dele, né? Todo o propósito da vida dele. Vamos lembrar que aí a gente tem que complementar com o que ele fala para Joel na carta. Eu odiava a humanidade e eu achei bom. E eu estava errado, né? Quando o mundo se acabou, mas eu estava errado, porque tinha uma pessoa que valia a pena ser salva. E a partir do momento que ele perderia o propósito da vida dele, já tendo se sentido saciado de vida, ok. Eu acho que dentro dessa circunstância, onde você está lidando com uma doença caráter degenerativo, seja qual for a origem, incurável, né? Não acho que é um pensamento equivocado, não. Acho que a paliação, de forma geral, precisa ser melhor encarada por nós, né? Acho que a gente precisa entender que tem um momento que a gente não precisa insistir na vida. Eu acho que essa reflexão é algo que a gente só vai se deparar com a necessidade de realmente encarar isso de frente quando a gente tiver melhores condições mais para frente. Pelo menos espero que seja assim com todo mundo, né? Mas nem sempre, tirando as coisas súbitas aí, é possível. Mas eu imagino que seja algo nessa linha, Fred, dentro dessa perspectiva bem única, bem exclusiva, onde você não tem mais nenhum outro propósito, para mim faz sentido. Eu sou da linha de Celso aí. Concordo com tudo que ele falou. Eu tomaria a mesma decisão cenário, né? que Bill tomou. No cenário que a gente está inserido, eu não tomaria, não. Não, você falou no contexto aí dos personagens e inserido nesse no contexto do personagem, ok. No contexto do personagem, no nosso contexto, mesmo, mas agora de um casal sem filhos como ele e tudo, eu não tomaria, não. Mas é um contexto diferente, porque a vida oferece outras facilidades, né? E outras, exatamente. Atenções, até entretenimento, diversões, né? Motivos para se viver, né? Isso. No caso aí, né, da série, assim, já era o fim do mundo e basicamente a vida que ele descobriu foi através de Frank, né? E dessa uma frase que ele fala é muito boa, assim. Eu porque, estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Não, e perceba, ele entende também de maneira muito lógica. O que é que será de mim? Ele fala, eu estou velho. O que é que vai acontecer? Possivelmente eu vou morrer aqui sozinho. E, enfim, prefiro partir juntamente com a pessoa... Sentindo sua falta todos os dias, a todos os momentos. Romeu e Julieta. É uma história de amor, pô. É uma história de amor. Exatamente. O início, meio e fim. Exato. Vamos pro próximo. E aí a gente tem uma série de frames muito bonitos, né? Que é o casamento deles em frente ao piano aqui, que é onde eles tiveram aquela primeira interação, né? O primeiro contato ali, se descobriram e tal. E, enfim, é bem legal essa cena, a fotografia aqui, o sol entrando pela janela, iluminando o rosto aqui. Tem um detalhe nessas transições aí das cenas, que eles utilizaram uma trilha que é muito usada em vários filmes. Que eu fui pesquisar a trilha. Cara, essa trilha, eu sou muito fã da trilha de A Chegada, né? Que é lá do... Esqueci até o diretor agora. Que é um canadense. E eles utilizaram a mesma trilha do filme, que já apareceu também em outros episódios de séries e tal. Que assim, quer um momento triste, assim, sublime e tal, pronto, coloca essa trilha.
On the Nature of Daylight, né? Acho que é. O nome eu não sei, não. Mas eu sei que é da trilha do filme A Chegada, que eu acho espetacular. É muito bom. A comunicação assim, tudo nessas cenas casou muito bem, assim, a trilha, a fotografia, obrigado, foi... É o Denis Villeneuve. Cara, eu E ia aí é mais uma cena. Mas não chutei, Villeneuve. Então, acho que teu microfone tá travando um pouquinho, Fred. Não sei se foi só aqui. Travou também. Pronto. E aí tem mais um frame, né? Dessa sequência de cenas e tal. E aí a gente já volta. Rapidinho, voltando para lá. Tem uma coisa que eu gostei muito também. Eu acho muito legal a autoconsciência, digamos, dos roteiristas para até mesmo para não ficar muito piegas, entendeu? Poderia ser algo muito melodramático isso aqui e não é. Porque perceba, na hora que Frank fala assim, ó, eu poderia dizer que foi tudo maravilhoso e tal, mas não, a gente teve problema e não sei o quê, tivemos situações complicadas. Fala isso lá naquela... eu acho legal quando você mostra se a realidade não é para ser aquela coisa, sabe, muito bonitinha, de como tenha sido a relação perfeita. Não, teve muito... Mostrou, né, antes, a briga deles ali, por conta que Frank queria uma coisa... Aquela relação de altas aventuras. Porque isso aí, Celso, dá muito mais humanidade, entendeu? De identificação. Sim, de quem já viveu um relacionamento, entendeu? De que é complicado, você ama a pessoa, mas você tem raiva dessa pessoa, Nossa Senhora, então é uma situação que deixou mais crível a relação, entendeu? E se torna mais impactante também a perda, né, dos dois, né? No caso, os dois acabando morrendo no final aí. Isso. E aí a gente volta para 2023, né? Com o Joe e Ellie na casa deles. E Ellie lendo a carta para Joel, né? A carta que Bill deixou. É a carta que ele fala aquilo que Celso comentou lá, né? Que ele odiava o mundo e, enfim. Vale muito para Joel. E mostra mais uma vez ali, né? A questão de Tess, né? Que é algo que vai complementar ali do que Fred falou das lições, né? Que ele vai passar o final da carta é Bill dizendo: eu te deixo todas as minhas armas e equipamentos. Use para proteger a Tess. Exatamente. E aí ele pega essa carta, né? Vai lá para fora. Tem uma cena aqui que é bem interessante, que a gente consegue. Ele não sei se ele chora, mas a gente consegue ver a angústia na cara, no rosto dele, né? A gente consegue ver o sofrimento que ele tá passando. Ele vai só engolindo, Pedro Pascal. Né? Ele vai só engolindo todo esse sentimento. Ele não externaliza, né? Que é o que Bill fazia, né? Isso. E aí a gente tem as referências. As referências ao jogo. Isso não chega a ser referência. Isso aí é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não chega a ser referência. Isso aí, na hora que você olhou, um jogo de pá, finalmente. Porque quando ela começa a camisa, como é que tá o roteiro para ela ter a camisa? Aí deram encaixada. É igual a camisa. E aí tem a cena que vocês falaram do papel higiênico. Eu acho que o que vocês confundiram foi que lá no começo do episódio, quando ela entra naquele buraco lá, ela pega o absorvente. Isso, exatamente. Aí tem essa referência a lutear, né? Que é o que o pessoal fala que os gamers, assim, mais tradicionais, conservadores, estão sentindo muita falta no jogo, que é você tá procurando as coisas e tal. Mas é o que eu falei. Aí isso é do gameplay. Essa é a questão. Eu concordo. Mas não é o loot de pegou 2 moedinhas, pegou munição. Nesse caso... E esse papel higiênico já tem referência dessa série, porque no começo Tess dá uma lista de telefone, uma revista para ela. Então aí, limpa aí. É verdade, maestro. Tinha nem pensado nisso, é verdade. Dá com a revista e aquela condição, e aquele detalhe, ela não dá aquilo subjugando ele, não. Como se fosse, é o que tem. É o que tem. E justamente na hora que ela chega numa casa, tem 3 papel higiênico, pelo amor de Deus. E se você estivesse pegando aí... Chuveiro quente. E aí também tem o seguinte, eu acho que aí, beleza, cumpre a finalidade de quem estava sentindo falta do loot. Porque é o que eu estou dizendo, o loot, ele é uma parte fundamental do jogo. Eu até comentei com o Fred, o Last of Us é um jogo que você, do começo ao fim, do jogo 1 ao jogo 2... você conta munição, você pensa 200 vezes se você realmente quer atirar ali, né? naquele NPC ali, ou se você vai arrodear pela casa do caralho e dar uma facada
para economizar aquela munição. Então, é importante pra cacete. E ele, inclusive, abandona a arma por não ter munição, né? Ele abandona a arma porque a munição é difícil, né? Isso aqui é só peso, velho. Não vou encontrar munição para isso aqui nunca. Então, deixa essa porra difícil guardada. Quando achar a bala, depois de 20 anos, é achar papel higiênico, mano. Então, meu amigo... Então, novinho assim. Veja só, ela tá feliz pegando esses 3 rolinhos de papel higiênico, meu irmão. Neve, dupla face, pelo amor de Deus. Exatamente. Aí tem essa referência aí ao jogo, né? Aí antes disso, né, nesse momento que ela também pega a arma, né? Que é a arma de Frank, né? Quando o Frank pega para tentar ir atrás de Bill naquele momento lá do tiroteio. E eu acho que é um ponto que a gente vai ver essa arma. Tem uma expressão, né? Que é arma de Chekhov, acho que é um utensílio na narrativa, né? Num filme, numa série, que vai ser usada de maneira muito importante lá na frente. Aí acho que essa arma aí vai ter algum papel fundamental. Se for igual ao jogo, vai ser. Se eles fizerem igual aí, vai ser. E no jogo também tem essa parte que ela pega a arma e esconde de Joel. É justamente nessa parte, isso acontece também. E aí a gente chega no final do episódio, né? Que é aquilo que eu comentei com algumas pessoas também sobre o episódio. Bill, no jogo, ele serviu a um propósito, que era municiar Joel e Ellie, suprimentos e o carro. Na série, ele serviu ao mesmo propósito, mas de outra forma, né? Eles expandiram a história, contaram de uma forma diferente. No jogo, até Rodrigo comentou aqui que Frank acaba brigando com Bill, sai só, é mordido e se mata, né? Para não se transformar. Isso, no jogo. A gente encontra ele enforcado lá no jogo e uma carta que ele escreve para Bill e tal. Então, assim, foi bem diferente do jogo, mas serviu ao mesmo propósito, sabe? Isso. Que era entregar... A história, se for bem contada, a história se aplica. Tem um episódio de Walking Dead que é considerado um clássico disso aí, que depois foi todo refeito. Eu não lembro a temporada, mas tem as pequenas cidades em Walking Dead. Um era Oceanside. Aí teve um episódio, porque geralmente assim, esse episódio foi todo focado, esse de Last of Us, só nessa série. E o de Walking Dead mostra um pouquinho de Rick, um pouquinho de Michonne, um pouquinho de Cova, e é mostrando vários cortes do episódio todo, várias cenas. Aí, em determinado momento, os caras fizeram um episódio mais ou menos como esse, contando a história de uma personagem que era bem secundária, indo para Oceanside, porque ela tinha uma missão para ali em relação ao núcleo principal, a história principal. É basicamente isso. Personagens que... Essa personagem você já conhecia um pouco, nesse caso você nem conhecia. Só que a diferença é a forma como a história foi contada. Esse episódio de Walking Dead foi considerado assim, foi muito ruim, foi muito sonolenta, a história não avançou nada. E aí, dentro da história principal, avançou o quê? Arrumaram um carro. Beleza, arrumaram um carro. Mas a gente quer ver a história avançar, mas quer ver uma história ser bem contada. Exatamente, porque eles podiam adaptar essa... Fala, mas desculpa. Não, é só dizer assim, aquele Walking Dead, se tivesse funcionado... Beleza, mas aí a galera deu isso, meu irmão. A galera preencheu uma cota aí de um número de episódios só para dizer que fez. Esse caso não foi isso que aconteceu. A história principal ela andou muito pouco, porque é saber o que a Kelly vai ter, se o Joe vai conseguir levar, a redenção dele na cabeça dele, enfim. Mas a gente tá ali para ver histórias serem contadas, porra. É quase um episódio filler, né? Foi isso, é isso que eu estou dizendo. Esse episódio ele é um pouco paralelo do que foi esse que eu estou dizendo, esse que foi Oceanside. Oceanside era uma cidadezinha perto da praia, que tem várias cidades em Walking Dead, né, que eles vão virando núcleo urbano. E Oceanside era um que eles descobriram uma comunidade perto da praia, e ela é todo contado lá, e foi uma merda. Não aconteceu nada. Aí terminou o episódio e falou, porra, perdemos uma semana esperando para a história andar. E ninguém está achando que a história que você perdeu uma semana andando. Porque aí eu acho que é o ponto. O Rodrigo disse que é quase. Eu não acho que passa longe, na verdade. A história de Bill ela tem muita relação com a história de Joel. Porque Bill era esse cara fechado, é o cara totalmente recluso, o cara paranoico, né? E o episódio mostra. O episódio mostra a similaridade entre os dois. É por isso que quando tem a carta, que é de Bill para Joel, que. Não. Joe, só você chegaria até esse ponto aqui, né?
para essa situação de ler essa carta. E aí ele menciona que, tipo, ele estava enganado de ter raiva da humanidade. Para qualquer um que chegue, mas vai ser o Joel. Então perceba, tudo que a gente viu no episódio, né, 80% do episódio, que é focado no arco de Bill, ele serve só para a gente, só para alimentar mais ainda um componente entendeu? A mais da personalidade para Joel, entendeu? Deus, né? Para Joel, que isso vai se ver para Joel, entendeu? Claro que a gente acompanhou, mas tipo assim, tudo isso que eu vivi, cara, eu sei que tu tá passando a mesma coisa. E eu tive esse momento, e entenda que você precisa salvar quem for preciso, entendeu? Então acho que o episódio não foi inútil, assim, não foi uma coisa, aliás, foi grandioso, né? Foi bem além, assim, parecia que nem era o episódio de The Last of Us, né? Parecia uma outra coisa que tinha a ver, no final, você se lembra que tá nessa série, né? Eu falo filler no sentido de que, tipo, esse episódio ele podia ter sido resumido em 10 minutos. Mas justamente aí tá a beleza da série, né? De fazer aí a série vai bem além. Exatamente, de fazer um episódio grandioso, como você falou, e que ainda assim ande com a história, né? Ande com você entenda mais a personalidade ali dos dois e tal, através de outros personagens. Uhum. E aí o final aí tem essa música, cena, né? Toca a música, né? Que eles estavam tocando no piano. Long Time, isso. Exatamente. E aí, essa cena tem muita referência à cena não, ao menu inicial do primeiro jogo, na verdade, né? E também a cena final do segundo jogo, que eu trouxe aqui. Que são essas janelas aí, né? Eu acho médio. Eu acho que, tipo, tem funções diferentes. Não, pra narrativa ela tem uma função. Pra esse episódio ela tem uma função. Isso. Mas eu achei que também teve um quezinho aí de, sabe? Eu acho que da referenciazinha. Do que não é um easter egg isso exatamente. É quase um fanservice, né? Porque não é isso que eu tô, não é igual. Eu acho que tem uma forçadinha de barra aí. Finalidade, tem uma forçadinha de barra aí. Achei não, Fred. Achei não. Acho que tem uma forçadinha de barra em achar essa referência aí. Eu achei... eu também não... Mas eu acho que a tela inicial, beleza. A tela inicial, beleza. A segunda, não. A tela inicial, beleza. Porque pode até, tipo, sugerir que aquela tela inicial era dessa história, mas aí você diz que o final é diferente, né? Porque o primeiro episódio, Fred... Mas é muito encaixado com o roteiro do próprio... o quarto da filha... Também da Sarah, né? Sarah, pois isso, Minhoca. Exatamente. Logo quando começa o episódio, tá mostrando também a janela... a cortina. Por isso que eu tô dizendo que é mais um fanservice. É mais tipo assim, ó. Last of Us falou que Rodrigo se emocionou. Rodrigo se emocionou com uma cena que, para mim e para Fred, era uma cena normal, entendeu? E o Rodrigo, como disse Fred, choraste, pô. Que é a cena que eles estão vendo o Capitólio lá, né? Que tem lá a mensagem, né? Ela fala alguma coisa lá. Era isso que você imaginava, né? Uma coisa assim, tá? Uhum. E que pra gente foi uma cena normal, que para Rodrigo foi uma êxtase, né? Que era referência muito clara ao jogo. Para mim, que joguei assim, que já, enfim, fechei os 2 jogos, eu senti que teve um pouquinho de referência aí. Não achei que foi um encaixe forçado, não. Ô, Rodrigo, alguém consegue jogar e não fechar o jogo e não vencer os jogos? É muita gente, pô. Muita Deixa gente. só parar, porra. Só parar de jogar. Só tipo... Tem, Fred. Cássio nunca terminou, né, Cássio? Zerar o jogo sem... Ruindade na munheca. Não, um pouco também. E falta de tempo também. E tem uma etapa. Porque, se não me engano, você tem até como em algum momento facilitar o jogo. Você pode selecionar o nível. Não sei se esse jogo pode fazer isso, mas alguns jogos você tem até como deixar o jogo um pouco mais fácil em algum momento, se você não estiver conseguindo avançar. E tem um ponto que logo no começo, logo no começo, eu vou até qualquer dia, que eu já falei isso umas 2 vezes aqui, desde que a gente começou a falar dessa série. Que eu vou ligar o videogame para ver o percentual que eu dei, mas eu acho que é muito pouco. É muito pouco. E eu travei num ponto lá, que era justamente isso que o Celso estava descrevendo, de ou atirar ou ser furtivo para tentar passar por um infectado, e eu não estava conseguindo. Então, assim, aí parei. Mas a tua pergunta foi essa, Fred? Foi essa mesmo? Assim, tipo, se o cara for ruim de braço, de mão... Não é nem questão de ser ruim, Fred. Eu enxergo da seguinte forma. Tem jogo que eu começo e não vou até o fim. Eu sei, mas o cara que é ruim, o cara que... O cara é ruim. Eu acho que
Mas só, primeiro que tu pode morrer quantas vezes tu quiser. Você não volta pra a parte inicial do jogo, nada. Você volta pra onde você morreu. Então, assim, tu pode ficar tentando. Não é que é apelação, é assim. Você porque tem Fred, a lógica de Fred é Mega Drive Master. Super Nintendo, cara, tem 3 vidas e 3 continuos. Tem 5 vidas e 3 continuos. Perdeu tudo, acaba. Exatamente. Celso não estava aqui semana passada, Celso. Eu sugeri que a gente fizesse, né, todo mundo aqui acompanhando o Fred jogando The Last of Us. Ia ser massa. Ao vivo, entendeu? Ia ser do caralho. Sensacional. Ia ser arretado. Eu tenho os 2 jogos aqui na biblioteca. Eu Dá não pra sei, baixar. Vamos botar isso aí pra rodar. E fazer isso acontecer. Dá pra fazer isso acontecer. Dá, pô. Todo mundo posta gameplay aí no YouTube, pelo amor de Deus. Eu sou ruim da manhã. Bom, aí, Fred, só pra explicar, a questão aí, pelo menos, Pode fazer isso, né? uma série de jogo, uma franquia chamada Assassin's Creed. Essa franquia é bem antiga ainda, é uma franquia de muito sucesso, é de uma meio horroroso. produtora chamada Ubisoft, tem muitos elementos de história, mas ela mudou bastante a mecânica do jogo. A lógica, a engenharia dos botões que você tem que apertar mudou. Mudou para atender um público diferente, né? Como eu falo de vez em quando para a gente deixou de ser o foco principal dos produtores, né? Das grandes produtoras. A gente continua sendo, de certa forma, um nicho, mas a galera olha fundamentalmente também para outros perfis. E a galera, hoje em dia, o perfil do gamer, ele quer mais ação, ele quer mais eventos, e às vezes isso deixa o jogo num ritmo acima do que eu gosto. E aí faz com que eu não goste da mecânica. Não é que ficou difícil. Eu não gosto da mecânica. Não achei legal, não fiquei confortável, não me deu estiga, e aí eu largo, sabe? Ou então acontece, por exemplo, lançaram um Mad Max. Eu lembro mais, gostou, tal, não sei o que, eu comprei. Só que Mad Max, ele entra em outro perfil de jogo que eu largo. Shadow of Mordor entra aí também. É um jogo que é ambientado em Senhor dos Anéis. É um jogo que fica infinitamente repetitivo, sabe? Você tem 200... Desafios mais difíceis, mas fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que conquistar esse acampamento. Tem que roubar essa não sei o quê. Tem que fazer o... Entendeu? Então, acho que depende, tem vários motivos. Tem joguinho que o cara larga. Eu larguei Dark Souls. É um beat'em up ali, acho que se fala assim, né? Aquele slasher, só né? porrada, que era o estilo, era parecido com o estilo do primeiro God of War, que é hack and slash, né, que a galera fala, que é o tipo de jogo que é só porrada mesmo assim. Eu larguei Dark aqui, Souls. Acho que é Shadow of Colossus, que é assim, tem jogos que são muito diferentes, pô. É muito bom, Shadow of Colossus. Da beleza, da jogabilidade. Esse cara resumiu. O cara fez assim, porra, toda a coisa clássica do videogame é o cara entrar, vai andando a fase, aí tem o chefe da fase, o boss. Aí o cara fez o jogo, eu disse, meu irmão, e se o jogo fosse só chefe de fase? Tipo, não tem nada. O jogo é literalmente você vencer, acho que são 18, acho que é 17 ou 18 chefes de fase. E Colossus, porque todos eles são colossais, assim. E a história é fantástica. Eu acho que essa seria mais difícil de virar uma série da HBO, porque o mundo é completamente deserto dentro desse cenário, não tem muito contato. Mas a história é muito boa. Então, isso que o Celso falou, alguns jogos, se você entrar naquela história, eu gosto do Mad Max, eu gostei, mas reconheço que tem hora que fica muito repetitivo mesmo ele tendo 2 mecânicas, uma você dentro do carro e outra você fora do carro, mas assim, não tem nada que você tem que escolher alguma coisa, de ir para um caminho diferente, você é levado para o mesmo caminho. E esses outros jogos que conseguem fazer esse tipo de coisa, eles acabam ficando na história de ser eleito o jogo do ano, de virar remake. Tem jogos que tem mais de um remake, pô. Cara, tem remake pro PlayStation 4, remake pro PlayStation 5. Essa série, se for um sucesso, eu acho que ela vai abrir um portão para uma quantidade razoável de boas histórias que podem ser adaptadas e são jogos excepcionais. Vai ter a série de Horizon, de God of War, vai ter série de Days Gone também, já abriu. E anunciaram, né, já que vai ter a segunda temporada, né, já de The Last of Us para... Mas aí a dúvida é a seguinte, a segunda temporada da televisão, ela continua a primeira temporada... O primeiro jogo... continua o primeiro jogo, né? O primeiro jogo vai ser encerrado nessa temporada. Aí eu já não sei como vai ser, não, já divulgaram. O primeiro jogo vai ser adaptado na primeira temporada. Então a primeira temporada é um jogo,
Segunda temporada ou segundo jogo. Ótimo. Não, o segundo jogo vai ser adaptado em 2 temporadas. Na segunda e na terceira. Até porque faz Até sentido. porque é uma história muito mais longa, é uma história mais densa também, tem muita coisa para